Eu sei que elas falaram um pouquinho de cada coisa. Eu não sou 100% sanguínea. Bom, eu vou ser bem assim, como diz as duas ali, bem arrogante. Eu acho que quando a gente não identifica especificamente com um, é porque você está já sendo transformado, né? Glória a Deus. Mas eu fiz um teste online e deu que a minha maior característica deu quase 30% de sanguíneo e quase 30% de melancólico. Aí muita coisa se explica. E vou falar do sanguíneo e vou falar do sanguíneo na figura de Pedro. Mas é importante a gente identificar como as 5 linguagens do amor. Identificar o temperamento seu, do seu marido e dos seus filhos ou aqueles que estão ao redor. Porque o que a Bruna falou é muito sério isso. Você sabe que se você oprimir o filho que é colérico em fase de crescimento, você está matando a criatividade dele. Porque, não estou falando que ele é o mais criativo, mas ele é o que mais se impulsiona. Ele tem autoimpulsionamento, ele já tem essa ousadia. E quando você oprime, você está colocando ele dentro da caixa. Agora imagine o sanguíneo. Porque o sanguíneo, ele fala demais. Quando ele não sabe o que fazer, ele fala. Ele chega, ele dá alegria. Ele faz todo mundo rir. Ele se socializa de forma maravilhosa. É a criança mais feliz e falante. Imagina você ficar tolhendo essa criança sanguínea, colocando na caixinha. Você vai tirar, você vai matar essa criança. Imagina um colérico sanguíneo que nem a Bruna falou. Graças a Deus que a minha casa quem reina é o Senhor Jesus. Não é nem o pai, nem a mãe, nem o marido, né? É o Senhor Jesus que reina. Porque é um brigando com o outro. Porque temperamento não se bate. Mas é Deus que manda na minha casa, na casa dela, em nome de Jesus que manda na sua casa. Então você entender o temperamento é saber até onde e como eu vou agir. Porque os temperamentos, como a Bruna disse, ela não foi mudada, ela foi moldada. E à luz da palavra de Deus, porque pedindo a Deus, colocar temor, tremor e falar o que você pode, o que você não pode, faz assim, ou não faz assim, ou continue. É assim mesmo, porque você tem que encorajar seu filho. Agora, todos os temperamentos, todo mundo é importante na sociedade. Sabe por quê? Quer ver encaixar os 4 temperamentos na sociedade? O colérico, ele quer colocar tudo em prática. Ele não precisa ser mandado. O colérico vai pegar o projeto do melancólico, que ele fica sentado lá na mesa projetando, calculando, fazendo. Ele vai colocar em prática o projeto do colérico. Aí vem o sanguíneo, ele vai pegar aquele projeto que está em prática e vai sair vendendo para todo mundo. Porque ele contagia, ele convence, ele vende. Aí vai pegar o fleumático, que ele aceita tudo, que é o bom comprador, e vai lá e compra. Olha que perfeito. Entendeu? Os ousados, os que projetam, porque nem todo mundo é bom vendedor, concorda? Nem todo mundo, mas dá para o sanguíneo. Nossa, ele vende até a mãe, né? Como diz o ditado aí no mundo. Né? Ele só não vende a mãe na realidade porque é mãe, mas ele vende até a mãe. Aí vem o fleumático. Agora, para você também entender sobre projetos, eu vou aqui para fechar todo o raciocínio. O melancólico, ele precisa definir alguma coisa, um projeto. Vamos colocar um projeto. Ele vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Talvez ele faça, talvez ele não faça. Esse é o melancólico.
Se ele fizer, porque ele calculou, ele pesou, ele fez, aconteceu, ele pesquisou, e aí na hora que ele tem certeza ele faz. Mas não quer dizer que ele vai fazer, mas ele tem que, ele é lógico, né? O fleumático, ele está com um projeto na mão. Ele vai pensar, mas não está dentro dele. Ele quer, mas ele não quer. O fleumático, ele precisa de uma motivação maior. O fleumático, ele tem que ser contagiado pela recompensa ou por aquilo que é o motivo maior da questão ali. Aí ele vai e ele abraça. Não é qualquer projeto. Como ela falou de Abraão. Quando Deus incumbiu ele de sair e fazer o que tinha que fazer, ele agarrou a causa. Agora o sanguíneo. O sanguíneo é aquele filho da parábola, quando o pai manda o filho fazer, ele fala que vai, mas não vai. O sanguíneo, tudo para ele é festa. E eu acredito que o outro filho que fala que não vai e faz, ele deve ser fleumático. Porque o fleumático não tem dificuldade de obedecer. Tanto que Abraão, ele foi obediente. O melancólico, ele faz questão de obedecer. Porque não quer ser chamado a atenção. Tá vendo? Como que tudo se encaixa para dar ordens. O melhor de todos para liderar seria o fleumático, porque se der uma missão e ele comprou, ele vai delegar. Ele pode de vez em quando transferir. Agora o melancólico, que ele vai falar, não, eu faço melhor. Ele não delega. Colérico, então, ele manda. Ele não delega. O sanguíneo, ele fala que vai, mas não faz. Mas também se der para outro, ele não está nem aí. Vocês estão entendendo que no final da questão, por exemplo, você não vai colocar um projeto em prática, o sanguíneo, se for falar do projeto também, ele vai falar que vai fazer, mas não faz. Agora o colérico, ele vai fazer. Todos os projetos, se dá errado, ele faz de novo. Aí uns dão certo, uns dão errado, porque está no sangue. E por que eu tenho que identificar? Tem que ver qual é a sua motivação e a sua intenção. Se é porque você está procrastinando. Os maiores procrastinadores, vamos ver quem vai, chuta. Quem que vocês acham que são os maiores? Na realidade, os maiores é o melancólico e o fleumático. Todos podem ser. Porque eles querem uma recompensa. Tem que ver se vale a pena. Entendeu? O sanguíneo, você fala assim, vai lá pegar 100 mil reais, ele vai correndo e sorrindo. O melancólico, você fala assim, vai lá pegar 100 reais, ele vai calcular se vale a pena, quanto tempo leva. Se vai gastar, se ele for gastar 90 mil, não vale a pena ele lá correr atrás para pegar aqueles 100 mil. Agora o fleumático, claro que ele vai correndo também. Por causa da recompensa. O sanguíneo, tudo é festa. Agora o colérico, seja qual for, ele vai fazer, está no sangue. Agora, é interessante você tentar analisar. A gente tentou analisar personalidades femininas na Bíblia, mas eu vou fazer isso ainda. É porque não tem muitos fatos que detalham para você extrair, né? É mais fácil você falar que nem, por exemplo, Esther. Esther não era colérica. Esther também não, para mim, tá, Liliane, não era sanguínea. Porque senão ela bateria de frente com o povo. Ela tá mais para fleumática. Porque foi dada uma missão, tinha um propósito e ela ia cumprir. Porque ela é boa para obedecer. Tá mais para fleumática. Agora, melancólica, ela não seria isso, ela estaria no quarto chorando, durante aquele ano de preparação. Né? Será que vai ser eu? Não vai ser eu? Eu não sirvo para aquilo, porque ela é muito racional. Tem que tá pesando a balança que vai dar tudo certo. Agora, Ana era melancólica. Ana, a mãe de
Samuel. Sabe por quê? Ela tinha chutado balde com Penina. Ela teria chutado balde. Então Deus foi pegando cada um. Agora, gente, Pedro, foi gostoso ver. Você vê, eu tenho falado muito com o bispo, você vai ler na Bíblia, mas de acordo com cada situação, Deus vai encaixando. Pedro, como ele era infantil, hein? Como Pedro era emocional. E aí eu fui pegando só alguns pontos. Como eu falei, quando o sanguíneo não sabe o que fazer, o que ele faz? Fala. E eu peguei, não precisa nem abrir, meninas, mas em Mateus 14, os discípulos no barco, na hora que vê Jesus, em vez de contemplar a grandeza e o meu mestre chegando, Senhor, se é o Senhor, faz eu andar nessa água e ir até o Senhor. Sanguíneo. Vamos lá. Venha. Mas olhou aquela movimentação e puf, mas precipitou, falou. E qual é a outra passagem? No Monte da Transfiguração, que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, que aí transfigurou a glória de Deus naquele lugar. Ele olhando Moisés, Elias e Jesus. E os três ali puderam ter esse privilégio de ver a glória de Deus aqui na terra. Literalmente a glória de Deus. Mas Pedro, sendo Pedro, né, que nem em casa a gente brinca, que é o Maurílio fazendo Maurilice, né, quando acontece alguma coisa. E ali Pedro, sendo Pedro, ô Jesus, vamos fazer uma tenda logo, vamos aqui, vamos fazer um acampamento. Gente, os discípulos se prostraram ali, os dois, né, não sei nem se ele se prostrou, para contemplar a glória de Deus. Ele já estava com a cabeça fazendo uma tenda, ali já foi embora. Aí Jesus foi crucificado. Aí você pensa, Pedro já está transformado, porque na hora que Jesus estava ali na última ceia e falou que ia haver a traição, aí depois Jesus fala que você vai negar. Eu não vou negar não, Jesus. E aí aconteceu os 3 fatos que ele negou. Aí Jesus veio na terceira aparição para os discípulos. Os discípulos estavam indo pescar. Não pescaram nada. E eles foram para a beirada do mar. E Jesus, mas ele não se identificou, falou, olha, vai novamente e lança do lado direito e vocês vão pescar. Na hora que eles estavam lá, a aproximadamente 90 metros, o próprio João fala para Pedro. Eu podia ter falado para qualquer um, né? Mas ele fala para Pedro, é o Senhor Jesus. O que Pedro fez? Quem que lembra? Ele pulou no mar, nadou os 90 metros. Ai, Jesus, impossível. Eu acho que ele só não falou alguma coisa porque não estava distante. E foi lá. Até Jesus. O sanguíneo, ele tem essa característica de alegria. Ele tem os defeitos dele. Mas, o que a gente precisa focar aqui? Não importa qual é o seu temperamento. Não importa. Não importa quais são as suas características. Não importa aonde você cresceu. Não importa a tua personalidade. Permita ser moldada por Deus. Nós precisamos rasgar as nossas vestes perante o Senhor. Porque Moisés, quando ele recebe o chamado de Deus para libertar o povo de Israel, o que ele fala?
eu não sei falar, sou pesada de língua. Manda outro, quer dizer, ele estava desistindo, não estava querendo. Mas se você vê o que está em Atos 7:22, fala que ele foi criado no Egito, ele falava bem e tinha as melhores ações, porque ele foi criado num lugar, no palácio. Mas por que naquele ponto, quando ele teve o chamado, ele falou que não sabia falar? Porque quando ele desistiu daquela vida, porque ele já tinha amor ao povo dele, ele ficou 40 anos. Ali sabe o que ele fez? Se esvaziou dele. Ele se esvaziou dele. Eu acho que as três falaram de orgulho. Orgulho, todo mundo tem. Só que ele vem com uma roupagem diferente. Quando a gente fala de orgulho, a gente pensa em arrogância, prepotência, nariz empinado, e não é só isso. Eu tenho entendido do Senhor e tenho tido experiências a cada dia, entendendo só de você saber das coisas e sempre tá lá, não, mas eu sei, não, mas é assim. Isso é um orgulho. E eu falei que até não ia falar, mas eu nem vou ler tudo que eu tinha que ler. Um trabalhar de Deus comigo há uns 3 anos atrás, e eu tenho procurado entrar em outro nível com Deus. E eu venho sendo moída. Não é só moldada não, é moída. Quando teve os destinos curados e o Vitor foi consagrado ao pastorado, todo mundo, nossa, você foi um bom pai, nossa, criou bem seus filhos, nossa, pai. Aí teve destino curado só do pai, né, com o filho também. E aí o que a Liliane sentiu? Sentiu nada. Eu falei, esse menino também não tem mãe, só tem pai. Foi o pai que amamentou mais de um ano, que deu peito lá, né? Pai que trocou as fraldas, pai que ficou barrigudo. Mas quando a gente está sobre o domínio do Espírito Santo, a gente não questiona. Isso eu aprendi há muitos anos atrás, quando algo me incomoda, dobrar os joelhos e perguntar para Deus o que o Senhor quer de mim. O que eu preciso entender nisso? E a revelação foi atrás de uma recorrência de filhos. Num culto aqui, que a Bruna, quando acho que foi em casa primeiro que você falou, né? Que o bispo perguntou nas nossas reuniões, como que você vê Jesus? E ela, mais uma vez, quando eu falo de Jesus, eu vejo meu pai, não vê a mãe. Né? Amém. Mas aí você vai buscar. Eu estava caminhando, aquela passagem que até tinha separado aqui, Ezequiel 47, quando o guia fala para ele entrar nas águas, só bateu na canela, e mais 500 metros no joelho, e mais 500 metros na cintura. Eu estava nesse processo, ainda estou nesse processo. E o Espírito Santo, ela estava para casar, e o Espírito Santo falando comigo. O pai é uma figura importante, a figura masculina para o filho e para a filha. E aquilo entrou de uma forma pacífica, compreensiva, porque eu fui lembrar, quando eu fiz 25 anos de casada, que ela falou que ela queria nem que fosse o futuro marido dela, que ela queria que fosse pelo menos 50% do pai. Então o pai foi referência nas escolhas. Os pais são referência. O que você faz em casa, o pai e a mãe é referência para ditar as regras. O pai tem que falar que a filha tá bonita, o pai tem que dar carinho. A mãe já dá, né? A mãe fica lá, mas é a mãe. Bem, tô curada, tá? Mas eu sei o que é ficar em segundo lugar.
Mas dizem que o que está em último serão os primeiros, tá? E Deus foi revelando, mas aí eu falei, Jesus, me perdoe se eu pensei, se eu senti, mas eu não pequei, mas eu tinha sentido. E aí eu fui vendo, para completar, e você vai nessa batalha, você entende, aí você, o pai tem que ser honrado. Quando o pai, o cabeça é honrado, a família inteira é honrada. Foi que mais uma vez, nas minhas buscas, o próprio Espírito Santo me levou em Provérbios 31, que todo mundo conhece, que é famoso, é a Mulher Maravilha da Bíblia. E lá, aí aquela mulher lá, ela tem os 4 temperamentos, ela coloca para fora conforme a necessidade. É isso aí que a gente tem que aprender. E lá, mais pro final, se não me engano, é o antepenúltimo versículo, quando fala que a mulher faz tudo, cozinha, lava, caseia, né, como diz aquele velho ditado. Mas no final, o homem é honrado na porta da cidade, mais uma vez. Mas eu entendi, por uma casa se manter de pé, quem conduz é a mulher. E o homem é honrado. Automaticamente é um bom sinal isso. Claro que depois o filho a elogia e o próprio marido fala bem dela. Então, essas coisas foram sendo esclarecedoras. A gente tem que entender os nossos propósitos e não brigar e nem fazer o que a inclinação do melancólico tem, se frustrar, chorar, falar que não merece. Ou o sanguíneo mostrar que tudo é festa, ou a colérica brigar, ou o fleumático ficar indiferente, porque é uma característica do fleumático ficar indiferente. Não. Você vê que cada um, que eu anotei, Paulo, Moisés, Abraão e Pedro, cada um fez um marco na história. Pedro, depois que Jesus foi, Pedro foi o lugar que a igreja foi edificada, ele foi a pedra angular. Mas, uma das outras coisas que eu tenho entendido, que é claro, é diferente você ler e saber, e a palavra revelar aqui dentro. Um planta, outro rega e outro colhe. Mas quem dá o crescimento chama-se Deus. Porque toda a honra e toda a glória é somente para Ele. Somente para Ele. Não queira ser igual. Nós inspiramos. A nossa maior inspiração no Ministério Mudança de Vida como mulher é a bispa. Mas você não precisa ser igual à bispa. Nós temos várias inspirações. Você pode ter alguém que você conhece, alguém que você... mas não queira ser igual a ninguém. Principalmente de Instagram, tá? Porque ali é por imagem. Nós estamos falando de inspirações. Pessoas que guerreiam, lutam. Mulheres de Deus. Não queiram ser igual a ninguém. Seja você a mulher moldada por Deus, na sua característica, que você tem mais de ponto forte. Vamos fechar esse ciclo, o que é bom nisso, o que é bom aquilo, e orar a Deus. A gente não consegue nada sozinho. Nós precisamos 100%, eu preciso 100% da ajuda do Espírito Santo. 100%. Porque aquilo que os meus olhos não veem, aquilo que a minha mente não consegue discernir, aquilo que o meu coração começa a brigar, porque todo mundo tem uma luta interna, todo mundo tem batalhas, com rejeições, às vezes você tem alguma complicação, a gente sempre enxerga ao contrário. A gente tem conflitos. Quer seja você colérica, melancólica, fleumática, sanguínea, todo mundo tem. Só que a gente tem que colocar o Espírito Santo, lutar e pedir para Ele dar esse entendimento, como Ele deu para mim. Eu entendi, gente. Hoje eu faço questão de dar honra e glória para o meu marido. Porque assim eu estou cumprindo a palavra. E não falo com hipocrisia não. Eu falo como uma mulher curada que entendeu e apaziguou aqui dentro. Agora quem sabe, né, que eu falei isso um dia, que a Bruna sempre deu o primeiro pedaço de bolo pro pai. Sempre.
Aí a Kate até brincou, né? O problema dela é um pedaço de bolo. Eu falei, quem sabe meus netos, né, vão me dar o primeiro pedaço de bolo. Mas se não me der, estarei lá sempre pronta para todos da minha família para servir. Que isso é uma das linguagens do amor. Não que eu goste de ser servida, mas eu gosto de servir. É a qual que eu comunico, não é a qual que eu quero ser tratada. E faço com o maior prazer. Agora, eu tinha separado 3 passagens do rio, mas eu não vou ler. A primeira foi aquela que Moisés, quando o povo sai da passagem do Mar Vermelho, eles estão com sede e eles querem beber água. Mas a fonte não era, coloca aí Êxodo 15, só o versículo específico. Não, vamos colocar o 23. Coloca o 23. 23, 24, 25 só. Finalmente chegaram a Mara e acharam água. Mas não puderam bebê-la, porque era amarga. Por isso aquele lugar chamou-se Mara. Então o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo, o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe mostrou um arbusto. E Moisés o lançou na água e a água se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e uma ordem e os colocou à prova. Presta atenção. Vocês estão vendo. Eufrates, Guion, Tigre e o Pison. Todo mundo tem um rio que flua dentro dele. Todo mundo. Cada um tem a sua característica. A gente já demonstrou pelo temperamento. Só que é triste falar que um dos rios que mais corre dentro da mulher é o de Mara. Amarga. Revoltada. E a gente entende. Porque nós gostamos de ditar as regras, independente do teu temperamento. Porque aí já entra na qualidade do que você enxerga e do que o homem enxerga. A mulher vai na geladeira, ela acha qualquer coisa. A minha geladeira, que agora é só eu e o bispo, é bem vazia mesmo. Detesto comprar as coisas para estragar. Eu prefiro ter menos que mais. Mesmo assim, o bispo fica perguntando, cadê isso, cadê aquilo outro, e eu tô que nem a Bruna. Tá na geladeira. Eu não vou guardar no banheiro, vou guardar dentro do armário. Tem coisa que é óbvia, né? Mas tem mulheres que se amargam. O povo diz, eu queria beber água. Você é uma fonte. A sua família. Não falo sua família, pai, mãe, filhos. Mas se você é uma filha, os seus familiares, aonde você trabalha, você é uma fonte de vida. Mas que está morta. Agora coloca o outro. 2 Reis. São tudo passagens que a gente conhece. Um grupo formado das autoridades locais foi procurar Eliseu. Foi a primeira coisa logo que ele recebeu a capa de Elias. Olha só. E lhe disseram, temos um problema. Nossa cidade, como vê, está bem localizada. Porém, sua água não é boa e a terra é estéril. Toda cidade que é criada, toda, desde os primórdios lá que foi instituído sociedade, toda cidade pode prestar atenção que não é por acaso que o rio da Badia está aqui. Os fundadores da cidade procuram um lugar que é um vale que tem um rio. Então tem água, mas será que é boa? Por exemplo, nesse caso aqui, não era. Além de não ser boa, a terra era estéril. Claro, se tem terra, precisa de água. E Eliseu respondeu, traga-me um prato novo cheio de sal. E eles fizeram como ele ordenou. Enfim, eu não vou ler porque eu não quero me estender. A gente tem sorteio. E ali, ele pediu um prato. Pegou o sal e jogou na nascente. E aí ela se tornou uma água boa. E a terra começou a produzir. Sal, o que é? Conserva, tempera. Porque nós não temos que ser a luz e o sal. Se o rio flui aqui, ele está amargo, eu estou precisando de sal, estou precisando desse tempero que é o Espírito Santo. Agora, abre em Ezequiel. Essa passagem, gente,
Eu sempre deixo uma liçãozinha de casa, né? Sempre não, quase sempre, não sempre, para ler. Leiam em casa Ezequiel 47. Mas coloca para mim o versículo 8. Gente, eu quero esse rio fluindo dentro de mim. A glória do Senhor está aqui neste lugar. Eu sinto que Ele quer dar essa unção que frutifica. Mas mulheres, a cura já foi garantida na cruz do Calvário. Eu preciso querer e esforçar. Não para ter essa cura, mas ser sincera com Deus. Sabe, quando eu dobrei o joelho no chão, e falando das minhas misérias emocionais, eu falei para Deus que eu não queria ser mais a mesma Liliane. Eu não era uma pessoa problemática. Eu tenho uma trajetória aí que eu venho passando. E o Espírito Santo falou ao meu coração que há anos ele vinha falando comigo e eu não dava ouvido. Inclusive, quarta-feira eu falei que o bispo é a mão do oleiro, que nós somos o barro. Eu falei que todo cônjuge é a mão do oleiro, porque o oleiro é Deus, mas ele vai precisar de pessoas para te moldar. Entenda isso. E aí eu falei que a minha bacia de lavar é a Bruna. Não foi, é. Que quando eu falei com Deus que eu queria mudar, que eu não queria ser. E eu não sou um problema. Mas todo mundo tem os problemas emocionais. E uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim foi que a Bruna sempre falou: já vem aqui, sabe tudo. Ó, a dona da verdade. Porque não tinha discussão em casa. Não tinha. Porque o que eu falava estava certo. Eu lembro de muitas vezes, na hora que o Espírito Santo me trouxe a memória, eu falei, gente, ele está me falando há muito tempo, que faz tempo que você busca por crescimento, por avanço, e eu não estava escutando. E aí eu falei naquele dia que eu não queria ser mais a dona da verdade. E eu cheguei e falei para o bispo, de uma forma que eu pedi para o Espírito Santo me usar, porque às vezes não levam a sério, né? Mas como você falar assim? Falei, Ju, não quero mais, não quero falar que tudo eu sei, que tudo, eu estou sabendo tudo, não existe essa palavra, eu estou criando, tá? Eu estou tirando tudo aqui do HD, não quero. Aí olha que interessante, eu estava dentro de uma loja de departamentos, e encontro um casal. Aí a pastora Dali, tá ainda bem, então chegou perto de mim. Ah, porque ela sabe tudo. Mas eu já tinha orado, eu já tinha entendido. Eu na hora eu falei, não, Senhor, eu não sei nada. Onde eu compro tal coisa e tal, assim, porque, nossa, a senhora entende bastante das coisas. Eu não entendo mais. E é interessante, eu custei lembrar aonde que eu ia indicar. Porque a nova Liliane ainda não tem, ela está em formação. Aí eu tive outra situação, que também esse negócio da Liliane, eu não lembro o que é, mas eu compartilhei com você, né? E eu na hora eu tô assim, não, eu não sei mais. Quem disse? E eu nunca falei para me engrandecer. Eu tenho um tino de curiosidade dentro de mim, que tudo eu vou pesquisar, tudo eu tenho que saber. Ah, lembrei o que foi. Conversando, falando nesse negócio de tratamento, negócio de médico e tal, porque quando você está num negócio, todo mundo quer saber o que você está fazendo. E aí eu falei, não, eu não gostei e tal. Aí a pessoa falou assim para mim, nossa, é verdade, hein? A gente tem que saber de tudo, a gente pode aceitar qualquer coisa, né? Tem que ser que nem você. E eu falei, ai, Jesus, não. É importante que isso está me incomodando, porque eu não quero ser conhecida. Porque você sabe esse negócio quando você fala, eu sei tudo, é orgulho. E enrijece para você saber mais. E você tem que saber pelo Espírito.
Você tem que ser sensível ao Espírito. Eu entendi que quando a gente quer saber demais, e eu nunca tentei mostrar, claro que lá em 4 paredes, em casa, nós vai perguntar. Por isso que eu falo que eu tenho melancólico e sanguíneo. Eu já pesquisei, eu sou teórico, eu tenho que saber. Aí, não, eu não vi isso. A Bruna nem discute comigo, porque colérico descobri com melancólico e pesquisou. Mas o Espírito Santo, ele quer ajudar você a vencer esses problemas, essas dificuldades, aquilo que está atrapalhando para esse rio fluir dentro de você. Tem que deixar Deus jogar o sal, jogar a unção. E não tem que ter, que nem todo mundo tinha o preconceito do melancólico. Gente, o melancólico é o mais leal de todos. Conta o segredo melancólico, ele não vai contar para ninguém. Você viu como que nós somos? Nós já temos preconceito de muita coisa. Agora vamos falar orgulhoso. Ninguém vai falar que eu sou orgulhoso, mas todo mundo tem um pouco de orgulhoso. É que tem uns que tem mais, outro menos, e outros só tem determinados assuntos. Esses heróis da fé, cada um tinha, mas foram moídos. Paulo, por ele ser colérico, imagina o orgulho que ele era. Porque ele fez o que fez contra a igreja do Senhor, não foi porque ele tinha antipatia. Não, ele estava defendendo a lei de Moisés. Quer mais santidade, pureza e clareza do que isso? Mas Deus pegou um colérico para poder o quê? Fazer missões. A igreja se espalhou. Versículo 8. O homem me disse, esse rio, eu quero que mulheres se coloquem em pé. Eu quero que apague a luz. Este rio corre na direção leste. Atravessa o sertão da Judéia e deságua no Mar Morto. Olha onde esse rio deságua. Onde ele deságua? No Mar Morto. Repita comigo, no Mar Morto. Então, se sua casa é o Mar Morto, o seu trabalho é o Mar Morto, você é o quê? O rio. Olha a essência dessa passagem. Tornando suas águas puras e saudáveis. Se sua casa é o Mar Morto, você é o rio. Se você deixar esse rio fluir, o que a sua casa vai ter? Vida. Por onde este rio passar, a vida surgirá ricamente. Não é pouco, é ricamente. Quer dizer, abundante. Animais aparecerão em grandes grupos. Quer dizer, tudo que tem na natureza que precisa aparecer, vai aparecer. Tudo que precisa aparecer na sua vida vai começar a fluir. E as plantas brotarão às margens desse rio. Gente, vai frutificar. Você está batendo, esmurrando faca. Você é correta, tem caráter. Você trabalha, esforçada, não mente. Mas ainda o orgulho, a teimosia, está cheio de si. Moisés, para liderar o povo de Israel, tem que esvaziar. Ele ficou 40 anos. Você não tem esse tempo para ficar, para esvaziar de si. Você não tem. Haverá peixes no Mar Morto, porque as águas do rio tornarão puras. As águas do mar, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Aonde você passar, onde você colocar a mão e a planta dos seus pés, vai fluir. Vai viver, vai frutificar, vai ter vida, vai atrair bênçãos. As margens do Mar Morto, em Ed-Gedi, até em Englaim, os pescadores apanharão peixes e estenderão suas redes ao sol para secar. O Mar Morto dará tanto peixe quanto o Mar Mediterrâneo, peixes de todos os tipos. Gente, isso é vida, isso é revelação, isso é libertação.
Você tem que querer falar, eu quero. Eu quero esse rio fluindo. Agora abre o outro, em João 7. Que rio é esse? Olha o que Jesus fala. No último e mais importante dia da festa de Jesus, Jesus disse ao povo em alta voz: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Porque as escrituras declaram que rios de água viva correrão no íntimo de todo aquele. De quem? De todo aquele que crer em mim. Ele estava falando do Espírito que seria dado mais tarde a todos aquele que cresce nele. Até então o Espírito ainda não tinha saído, não tinha sido dado. Qual o rio que precisa fluir? O rio do Espírito Santo. Aonde é o Espírito Santo, a liberdade. Aonde é o Espírito Santo não há confusão. Aonde é o Espírito Santo há amor. Aonde é o Espírito Santo há paciência. Aonde é o Espírito Santo, tudo frutifica. Você pode ser colérica, sabe? Você pegar uma colérica, convivendo com o sanguíneo, qual é o segredo? Espírito Santo. Esse rio tem que fluir. E se precisa de vinho novo, precisa ser odre novo. Sabe por quê? Se for odre velho, coloca o vinho, vai arrebentar. Deus não quer perder nenhum vinho, nem um odre. E Deus sempre tem mais para dar para nós. Sempre. Se você tacar água na canela, você ainda é bebê na fé, ainda está no leitinho. Deus quer o quê? Que você se aprofunde. E se Deus tem mais, por que não ter mais? E para ser frutífera de verdade, esse rio tem que fluir dentro de mim. Tem que fluir. Só que um dos segredos para esse rio fluir, coloca Mateus 6:6. Eu esqueci dos vídeos. Coloca Mateus 6:6. Eu tenho falado isso nos últimos tempos. Mateus 6 fala do Pai Nosso. Mas olha o que vem antes do Pai Nosso. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Viu, mulheres? Vá para o seu quarto. Fecha a porta. O que quer dizer fecha a porta? Intimidade. Atrás de você. E ore ao seu pai. Não é para pegar o telefone e ligar para sua mãe ou para sua melhor amiga. Ou para o seu pastor. Não, é para falar com o pai. Que está em secreto. E seu pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. Sabe por que não recompensou ainda? Porque você não tem um relacionamento real. Relacionamento, intimidade não é mais que isso. É você se tornar um em espírito com Deus. Gente, é maravilhoso. Mulheres, quando você dobra o seu joelho, ou sentada, né? Se os seus joelhos não estão muito bons, né? Como os meus, que não estão muito bons, a gente preserva eles. A gente recebe aquilo que a gente foi buscar. Agora, o que Tiago fala? Não recebeste porque não pedistes. Esse versículo não é só para as bênçãos, não. Você tem que até colocar para a tua vida espiritual. Não está cheio porque não está buscando. E não é buscar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, ou só em evento. Não. Você tem que ter aquele momento especial reservado com Deus, para que esse rio flua. Porque vocês são importantes, não importa o seu temperamento. Porque o que vai calibrar o seu temperamento é o Espírito Santo. Porque o que te impulsiona, o que você faz de bom, que cada característica da personalidade, um é bom em artes, outro é bom para
para administrar, o tu é bom para dar aula, o tu é bom para ciência. Mas com o Espírito Santo, ele vai te dar a capacidade de ser uma mãe, uma esposa, uma filha, uma amiga, uma obreira, uma serva do Senhor. Você vai fluir, vai frutificar.